Olá pessoal, nós vamos dar início a mais uma videoaula dos slides comentados de Sociologia. Agora estamos no terceiro bimestre, no último conteúdo do terceiro bimestre, e vamos falar um pouco sobre o relativismo, né? Eu vou fazer aí nosso roteiro básico, falar um pouco de plantão de dúvidas, falar um pouco da última atividade, faço comentários da última videoaula também, disponibilizada no Centro de Mídias e instrução para nossa próxima atividade. Bom, o plantão de dúvidas ele está sendo oferecido toda quinta-feira, com início às 10 horas. Ele não é obrigatório, a gente sempre aborda aí dúvidas tanto das atividades, quanto dos slides, quanto outras dúvidas referentes ao conteúdo, por exemplo, referente ao livro didático também. A gente bate um papo em relação a como que vocês estão indo, né? A questão socioemocional dos alunos e também uma forma de integrar tanto alunos quanto nós aqui, professores, né? É, Aí está o link abaixo, né? Já também vou falar da última atividade. A última atividade que vocês me entregaram teve uma baixa adesão, então vou procurar melhorar um pouco em relação a isso para tentar atrair mais alunos. Também peço que os alunos que estão fazendo, que estão mais participativos, tentem aí conversar, se integrar mais com os alunos mais distantes, para pelo menos dar uma puxada aí e todo mundo conseguir avançar um pouco mais, né? Também a última videoaula no Centro de Mídias, ela está bem semelhante ao nosso conteúdo, está abordando um pouco mais relativo aos preconceitos, o que se enquadra bastante no que a gente estava discutindo nas duas últimas videoaulas sobre o etnocentrismo, né? E o conteúdo desta aula que vai ser o relativismo cultural, né? A gente vai ver o conceito, a explicação do conceito, por que ele é importante para a sociologia. Também vamos ver alguns problemas que o relativismo pode apresentar, tá? Você pode acompanhar também as nossas aulas e os seus conteúdos pela leitura do livro didático, que é bem complementar e mais aprofundada do conteúdo e bem interessante, tá? Na próxima aula a gente vai fazer aí uma recuperação de habilidades do semestre anterior, né? Vamos resgatar mais uma vez o que aprendemos. Esse é o quadro central de toda a nossa de todo o nosso bimestre, né? Que a gente contrapõe diferentes visões sobre como enxergar o outro, como enxergar a outra sociedade, como enxergar o diferente. Você pode enxergar o diferente considerando-se superior ou vendo eles como inferior, e você está sendo aí etnocêntrico, praticando o etnocentrismo, uma forma de dominação cultural, uma forma aí que exacerba preconceitos, né? Ou você pode enxergar o outro respeitando as suas diferenças e colocando eles no mesmo patamar que você como igual, né? Ou seja, está sendo relativista. Bom, vamos então aprofundar um pouco mais o relativismo, tá? Se você não está conseguindo ver por conta da minha imagem aqui à sua direita embaixo, o que você pode fazer? Você pode pegar os slides que já estão no Google Classroom, né? E você pode também acompanhar junto com os slides para você poder enxergar o que a câmera aqui está fechando, né? O que ela está cobrindo. Bom, vamos lá. O que é o relativismo, né? O relativismo, ele é um conceito, mais uma vez, também que não está só na sociologia, né? Mas aqui na sociologia tem como base compreender as diferenças do outro, olha lá, mais uma vez, né? Sem deixar de lado a sua originalidade, ou seja, você não deixa de, você tenta entender como os outros povos, como as pessoas diferentes de você vivem, sem deixar de lado as questões centrais, né, a originalidade daquele povo, né, e também a sua, obviamente, ao mesmo tempo concebendo como semelhante. Então, é um movimento em direitos e posições sociais. É um movimento difícil de compreender. Por que que é difícil? Porque você ao mesmo tempo o considera igual e diferente, né? Então são é, inicialmente pode um pouco confundir, mas não tem nenhum problema nisso, tá? Por quê? Você considera as diferenças do outro, né? Ou seja, você reconhece, você legitima, você compreende muitas vezes o que o outro é, pensa, age, quer. Você não precisa, obviamente, aceitar, mas você reconhece. E você reconhecendo, você se coloca no lugar dele,
falando, argumentando que o que você merece como direitos, né, ele também merece, né? Então, se o seu povo merece ter paz, tranquilidade, se o seu povo ou o seu grupo social merece é, expor aquilo que pensa de maneira livre, aquele outro grupo também, tá? Então é basicamente isso. Insistindo aqui, né, aceitar as diferenças, igualando as posições de maneira informal. Olha só que interessante aqui, né, a ideia de outro. Eu estou falando muito outro, outro, mas o que seria o outro? Ó? Na sociologia, o outro representa uma pessoa, né, geralmente um grupo também, né, que possui características diferentes da sociedade que você vive. Então, ele é diferente de você, ele é o outro. Assim, o outro pode ser muito diferente, mas muitas vezes também ser semelhante, apresentar alguma semelhança. Não tem como todos os povos serem iguais, né? Sem necessariamente você ter uma escala de valores, colocá-lo como inferior, superior. A gente já viu basicamente esse conceito do outro está muito ligado também com o relativismo cultural. Aí a gente já conversou um pouco disso, né, sobre aqui o último parágrafo. A princípio, esse conceito é importante para um mundo com maior igualdade, né? Isso é bem claro, né? Hoje, conforme os povos estão se comunicando mais, se interconectando de maneira mais intensa, é interessante aí que as pessoas consigam respeitar as diferenças entre os povos, né? Bom, relativismo, assim como outros conceitos, ele estudados nesse bimestre, eles guardam interpretações éticas, né? Fazer tal atitude positivo, no sentido torna a nossa sociedade um pouco mais civilizada, um pouco mais organizada, no sentido de respeitar os direitos, né? Não fazer torna a nossa sociedade menos justa, né? Então, tem por trás aí uma característica ética, né? Não, a gente não pode esquecer. Bom, na história tivemos diversas situações que o relativismo se fez presente, tá? Apesar do que o etnocentrismo ser mais comum. Vamos ver aí algumas situações, né? Alguns exemplos históricos. Tratados internacionais multilaterais, olha lá, em que os diferentes países têm os mesmos direitos. Então, tem ali um litígio por terra, por território, né? Então, tenta-se é, levar em consideração as diversas opiniões para poder dos diferentes países ali para poder fazer um tratado internacional que respeite ambos, né? Um exemplo são os tratados de direitos humanos que atingem praticamente todos os países. Olha só, o reconhecimento de reservas indígenas, você conhece quilombolas também, né? Você conhece que aquele território é daquele povo por conta de questões históricas, né? Então, estamos falando do relativismo. Aceitação de plurinacionalidade, de diversas características culturais diferentes dentro de um povo. Por exemplo, na Bolívia, né, com o avanço e o reconhecimento dos povos indígenas seculares, né, que estão lá há muito tempo, como os Aimarás, né? Isso é bem interessante. A busca dos diversos movimentos sociais, né? Mais igualdade de gênero, a questão da sexualidade, né? De você poder aí viver assim em volta de preconceitos, né? Então, todos esses são movimentos positivos em relação ao relativismo cultural, né? Olha só, o relativismo pode ser utilizado como um discurso de incentivo ao preconceito. Isso também pode ocorrer? Sim, olha só, olha o exemplo. Às vezes, né, quando você coloca que aquelas diferenças elas não existem, fazendo, você está utilizando o relativismo para incentivar o preconceito, a discriminação. O exemplo, o racismo reverso, né? Então, o que você fala? Quando você fala que, do mesmo modo que os negros sofrem racismo, os brancos também sofrem, ou seja, você está colocando em total igualdade as pessoas brancas e negras, o que de fato não existe na nossa sociedade, infelizmente. Você está utilizando o relativismo, fala que todos são iguais, mas você está esquecendo das diferenças, né? Está anulando as diferenças. E aí, nesse caso, na verdade, isso não é necessariamente o relativismo, né? Você se coloca como relativista, mas não está sendo, né? Então, é utilizado de maneira inapropriada, né? Então, você está aí
na verdade, tendo um fundamento equivocado sobre o relativismo. Não é isso, né? Olha só, para a gente discutir, já falamos um plantão de dúvida, a obra do pintor holandês Esker, né? Isso que é chamada Relatividade, né? Relativity, de 1953. Por que que essa obra é chamada Relatividade? Porque dependendo do ponto de vista que você está olhando a obra, né? Você pode girar no seu computador, no seu celular, você vai enxergar diferentes ações, né, das pessoas ali, ou seja, diferentes planos, diferentes modos de enxergar a realidade, ou seja, isso é você ser uma pessoa relativista, ser uma pessoa que tenta considerar a opinião do outro, do plano do outro, né, o local de observação do outro e considera esse local de observação como válido, né? Então, ou seja, todos os pontos de vistas aí são considerados importantes e ele tentou colocar, mesclar tudo isso numa imagem, tá? Para compreender a ideia do autor, é interessante pensar que todos os ângulos que se olha, né, que se enxerga, né, que vemos, enxergamos um plano diferente e uma situação a mais. Bom, vamos para alguns problemas, tá? O relativismo ele é um conceito atual, moderno da sociologia e da antropologia, mas mais uma vez a maneira como você pode usá-lo, né? Como as pessoas mesmo também o utilizam, podem gerar alguns problemas, né? Então vamos lá. Primeiro problema, julgamento de valores, né? Olha só, né? Quando você se coloca como relativista, você a princípio pode pensar, nossa, eu tenho que anular meus julgamentos, né? De fato, você precisa fazer um exercício de questionamento dos seus valores, né? Colocar, será que os meus valores, de fato, quando você faz isso, você está mais aberto a pensar outros valores, então, de fato, isso é necessário, né? Você fazer um julgamento, mas não tem como você ser ausente de julgamento de valores. Isso é impossível. Por quê? Porque quando você está diante de uma situação diferente, você utiliza as suas categorias de pensamento da sua sociedade, o modo como você enxerga o mundo que vem da sua sociedade para pensar o outro. Né? Então, você está utilizando os seus valores para julgar aquela situação. Né? Então, não há como você ser abdicar desses julgamentos. Tá? Então, isso é um problema do relativismo. Você tem que utilizar os parâmetros da sua sociedade. Aí a gente pode ver como que isso pode ser consertado. Né? Olha só, aqui embaixo já dá uma boa explanada sobre isso. Ó. Não devemos isentar-nos dos nossos valores ao analisarmos outra sociedade, mesmo porque isso é impossível. Então a gente não deve forçar esse movimento. Pelo contrário, é compreendendo de onde falamos, ou seja, qual a importância dos nossos valores para a gente ter aquele julgamento, que podemos melhor compreender o que os valores do outro, os outros, eles têm aí como base. Então, é importante a gente ter como em mente isso, né? Que não é possível você retirar julgamentos de valores quando você se depara com outro grupo social, outra sociedade. Né? Olha só, como ser relativista, vamos pensar no segundo problema do relativismo cultural. Como ser relativista em situações extremas, né? Ou seja, como vamos lidar com opiniões extremas na área política, na abordagem, interpretação histórica, né? Então, vamos lá. Suponhamos que você está num debate democrático, né? Ou seja, um debate que todos têm aí direito à fala, né? Um debate simples, pois obviamente todos são iguais. Olha aí o relativismo, você está considerando a opinião de todos no debate, mesmo que as pessoas tenham ideias aí muito divergentes. Olha só, só que aí surge um problema. Uma das opiniões tem por base um discurso de ódio, olha lá, fundamentado no nazismo, ou seja, defende argumentos ligados aí à situação histórica do nazismo, né? Uma situação extrema na nossa história, né? Então, será que esta opinião seria válida se nós somos aí relativistas? Não, não é válida. Esta é uma limitação do relativismo que tem dificuldade em
retirar essas posições válidas, essas posições extremas do debate, tá? Então, essa opinião de fato não é válida. Como que a gente faz para resolver isso? Mais uma vez aqui, ó, isentão, para não precisamos nos isentar dos nossos valores, ou seja, para a nossa sociedade atual, os valores ligados ao nazismo são valores errados, né? Então, nós consideramos isso errado. Nós não precisamos nos desligar desta concepção, desta interpretação. O que nós podemos fazer? Falar, ó, o que você está falando não é coerente com a realidade atual, em que o nazismo, as opiniões ligadas ao nazismo não fazem sentido diante de tanta brutalidade que essas opiniões geraram na história, né? Então essa posição não é válida no debate. Então você continua sendo relativista, deixando as diversas opiniões participarem, mas as opiniões que no sentido destroem uma imagem de igualdade, destroem uma imagem que a nossa sociedade construiu de valores democráticos, essa opinião tem que ser colocada de lado, tá? Mas de fato é uma dificuldade do relativismo em lidar com isso, tá? De fato é um problema. Como empreender de fato as diferenças sociais, ou seja, como propor aí mostrar as diferenças, se muitas diferenças precisam ser vivenciadas, né? Então, olha só, mais uma vez também, né? Então você tenta ser relativista, mas tem certas situações que não tem como você se colocar no lugar do outro, porque você não vivenciou aquilo que o outro colocou. Mais uma vez, é importante você ter a compreensão disso, né? E aí, quando você estiver interpretando a outra situação que é diferente da sua, você vai conseguir saber esse limite, né? Olha só, eu consigo entender, vamos pegar, por exemplo, mais uma vez a questão do racismo. Algumas pessoas brancas conseguem entender o que as pessoas negras vivem em relação ao seu dia a dia, em relação ao racismo, mas elas nunca viverão de fato o que as pessoas negras vivem, ou seja, não tem como elas se colocarem integralmente no lugar da outra, isso é impossível. Você aceitando isso, entendendo que existe esse limite, você vai conseguir compreender melhor a sociedade e se, digamos, se afastar deste problema do relativismo, tá? Também é um problema bastante debatido nas ciências sociais em geral. Bom, um outro problema importante, né, que pode ser atribuído às tentativas do contato intercultural ser relativista, diz respeito às condutas omissivas, né? Então, no sentido de você tentar conceber o outro como igual, né? O que você acaba? Você acaba de maneira errada, ignorando as diferenças que existem, né? Ou seja, você, mais uma vez, a mesma questão colocada nos dois slides anteriores, né? Você é, se coloca como igual num discurso relativista, mas na verdade você não está sendo relativista, né? Para estabelecer uma condição de igualdade, respeitando as diferenças, muitas vezes pode interpretar essas diferenças de maneira errada, né? Sob o pretexto do relativismo, na verdade, omite-se a realidade, né? E aí você volta naquilo que exatamente o relativismo quer retirar, né? Que é afastar a sociedade, que é o etnocentrismo, a generalização e a homogeneização. Todos esses postos foram vistos aí anteriormente, tá? A gente já abordou isso. Então é basicamente isso que eu queria falar sobre o relativismo, né? Esta videoaula ficou muito curta porque era o último conceito que a gente vai abordar, né? E a gente vai fazer aí, vou pedir uma atividade mais, digamos, uma atividade mais que você não necessariamente vai ser entediada, né, mais ativa, que você tem que fazer uma leve pesquisa e responder aí o formulário que já está disponível também no Google Classroom, tá bom? Obrigado a todos que prestaram atenção. Nossos próximos slides e videoaulas serão referentes à recuperação, tá? A gente vai retomar algumas ideias, né, para reforçar aí o conteúdo do terceiro, segundo e primeiro bimestre, tá bom? É isso, continuem aí se protegendo. Até a próxima.